Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É mais um privilégio para mim estar aqui para essa conversa e hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem A Era de Esmirna e também a mensagem Confronto de Josué com Efésios e apoiá-lo com o Salmo 139. Quero falar a respeito de que cada um de nós que estávamos em Cristo desde antes da fundação do mundo, nós fizemos parte dos eternos pensamentos de Deus. E agora nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Ou seja, se viemos da eternidade, nós estamos agora posicionados no corpo de Cristo, que está assentado em lugares celestiais. Veja, a verdadeira igreja, ela é totalmente uma obra do Espírito Santo. Veja, ela é sobrenatural, veja, e Ele cuida dela como Ele cuida de si mesmo, do seu próprio corpo. Ninguém despreza seu próprio corpo, disse o apóstolo São Paulo. Antes o alimenta e o cuida como Cristo e a igreja. Veja, tudo que acontece aqui, nesse mundo visível, com o que é chamado o corpo de Cristo, veja, isso são cuidados que o Espírito Santo tem com o seu corpo, que é a igreja. Veja o Salmo 139, a partir do verso 14, onde Davi expressa esses pensamentos, e depois São João capítulo 6, verso 37. Veja, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Então, a pergunta é, são os eternos pensamentos de Deus, ou são eternos os pensamentos de Deus? Veja, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então veja, a igreja, ela sempre esteve nos pensamentos de Deus. Veja, ela estava lá, veja, em forma de uma semente. Veja, e aquela semente foi expressada. Veja, e cada um de nós veio a ser manifestado no tempo, dentro da estação, veja, num lugar específico da geografia terrestre. Veja, fomos colocados aqui através de um pai e de uma mãe. Quem decidiu quem seria macho ou fêmea foi Deus. Quem decidiu qual a cor dos nossos olhos, ou a cor do nosso cabelo, ou a nossa estatura, ou a nossa personalidade foi Deus. E se Ele decidiu quando nós viríamos à Terra, quem seríamos, Ele também decidiu cada dia da nossa vida. Ele decidiu cada coisa a respeito da nossa existência. Veja, isso dá aos pensamentos de Deus a qualidade de eterno. Veja, então o profeta, na era da igreja de Esmirna, página 126 a seguir, em São João 6,37 ele diz, e até o 44 ele fala, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, vir a mim é vir a Cristo, vir a palavra, porquanto Ele e a palavra são um só. Não ir a uma denominação, ou pertencer a alguma organização, ou fazer parte de uma lista seleta
de algum grupo de homens que diz a você que você pode entrar ou não pode entrar. Essas coisas são coisas estúpidas. Que lista de preferidos pertenceu Micaías? Que lista de preferidos pertenceu João Batista? Que lista de preferidos pertenceu Jesus Cristo? Pode me dizer? Veja, a mente humana, ela quer se passar por um filtro, quer se passar como que os donos da verdade, que só a verdade deles é que vale e assim por diante. Irmão, a única verdade que existe é a que está na palavra. Então veja, seguindo São João 1, 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, mas da vontade da carne, melhor, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Continuando Efésios 1, do 4 a 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, sem nos envolvermos muito com o assunto da soberania de Deus, veja, a graça é soberana, o amor é soberano, a eleição é soberana. Veja, porque isso exigiria um livro só sobre isso. Deixe-me salientar aqui que, de acordo com esses versículos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva do mesmo modo que os homens escolhem suas noivas hoje. Veja, a noiva hoje não decide simplesmente que vai tomar um certo homem por esposo. Não, senhor, é o noivo que decide e escolhe uma certa mulher para ser sua noiva. São João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolha da noiva foi proposta em si mesmo. Efésios 1,9 e em Romanos 9,11 diz, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Você não pode lê-lo de nenhuma outra maneira. O propósito íntimo, o eterno propósito de Deus era tomar sua noiva de sua própria escolha, e este propósito estava em si mesmo, e sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. A noiva já existia em seus pensamentos. Você já estava lá, eu já estava lá, como disse Davi no Salmo 139, por isso Deus pôde dizer a respeito de Davi, ele é um homem segundo o meu coração, porque Deus o desenhou, Deus fez ele daquela forma, Deus fez com que ele fosse expressado daquela forma. Então isso é algo maravilhoso. Quem está zelando por sua igreja, quem está executando suas obras, quem opera o querer e o realizar é Jesus Cristo. Por isso, irmão, nesta hora, o que eu quero te dizer é o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, veja, e ele fará tudo que tem que ser feito. É ele quem cuida das árvores. Que inteligência diz para a árvore, quando o inverno está chegando, que ordena a seiva voltar para a raiz. Você pode me dizer, uma árvore não tem inteligência. Como é que ela sabe que o sol se afastou? Como é que ela sabe que vai chegar o outono? Logo você nota, as folhas estão amarelas. Veja, por que caiu? Porque a seiva desceu para a raiz. Quem disse para a árvore? Só tem uma resposta, o Criador. O Criador está dizendo para ela, esconda-te. Veja, e ela vai para a raiz. Logo vem o inverno. Parece que tudo morreu. Veja, daquela flor linda na primavera, uma pequena sementinha preta cai no solo. Logo vem as chuvas de inverno e enterram a semente. Você pensa, acabou. Não, não acabou. Lá dentro daquela semente, veja, tudo ao redor dela apodrece. Sim, logo o sol começa a se aproximar e o sol chama ela para fora. Porque quem tem controle sobre ela é o Criador. Logo ela brota, logo ela cresce, logo ela floresce de novo. Aquela mesma flor que foi para o chão no outono. Que inteligência controla ela? Não é a árvore, não é o Senhor. Você pode dizer o ciclo da natureza. Eu diria, quem fez o ciclo
Quem controla a natureza? Quem tem nas suas mãos o universo? Quem dá ordem às cabras monteses e elas parem? Quem faz chover? Irmão, se Ele cuida assim da sua natureza, quanto mais dos seus filhos, da sua casa, do seu tabernáculo, do seu povo. Então, seguindo, página 127, veja os pensamentos eternos. Veja como isso funciona. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Como seus pensamentos ainda não estavam, não estavam expressos, veja, o Salmo 139, 15 e 16, lhe dará uma pequena ideia disso. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Veja, isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente, e esse pensamento era eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra, e seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso, e aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Então isso é a mesma coisa a respeito da verdadeira igreja. Veja, a verdadeira igreja ela está agora mesmo em Cristo. Nessa hora em que as pragas estão assolando a terra, tempestades, vulcões, terremotos, pressão econômica, pressão social. Agora mesmo eles estão tratando de colocar vacinados contra não vacinados. Você notou que quem está mais preocupado com a contaminação são os vacinados? O que são isso? Quem está inspirando essa gente? Políticos, governadores, presidentes, cientistas, pessoas que controlam as ordens sociais ao redor do mundo, porque mundo significa ordem social. Quem está eles inspirando? Quem está levando eles à morte? Sem dúvida, são os anjos destruidores, 200 milhões de demônios que se levantaram em Apocalipse 9. Veja, isso começou com os velhos e agora vai chegar até as crianças, porque ao redor de todo mundo está começando um massacre infantil. Eu digo isso porque as estatísticas provam que o índice de morte infantil é menos de 1%. Por que estão vacinando as crianças? Porque estão injetando nelas a morte. Logo haverá dores dentro das casas, como houve no Egito. A crueldade desses anjos destruidores. Mas esses que estão em Cristo, assentados em Cristo, guardados em Cristo, esses os assinalados, têm a grande proteção de Deus. Não toqueis em meus ungidos. Veja, eles estão vivendo uma atmosfera celestial. Veja, parágrafo 92, diz o profeta, em lugares celestiais. Agora, não simplesmente em qualquer lugar, mas em lugares celestiais. Nós não estamos aqui apenas como seres humanos. Há em nós o gene da eternidade. Veja, nós estamos reunidos em celestiais. Isso significa que é a posição do crente. Você está em Cristo. E ali a morte não pode chegar. Satanás não pode chegar ali. Agora, se eu oro, você ora, ou a igreja está orando, estamos prontos para a mensagem. E nós temos reunidos como santos, chamados, batizados com o Espírito Santo, cheios das bênçãos de Deus, chamados, eleitos, assentados juntos em lugares celestiais. Agora, somos celestiais em nossas almas. Nossos espíritos nos têm trazido a uma atmosfera celestial. Aí está você, uma atmosfera celestial. O que poderia acontecer nessa noite? O que poderia acontecer esta noite se estivéssemos assentados aqui em atmosfera celestial e o Espírito Santo movesse em cada coração que foi regenerado e se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus? Todos os pecados sob o sangue, em perfeita adoração, com nossas mãos levantadas para Deus e também os nossos corações assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, adorando juntos em lugares celestiais. Veja, essa é a condição do crente nessa hora. Vivendo de fé,
assentado em lugares celestiais, em nossas almas, louvando, adorando, glorificando a Deus, crendo na palavra. É ali onde os milagres são operados. É ali onde vive uma igreja que já cruzou para o outro lado do Jordão, que não são mais bebês pentecostais, que não precisam mais ser movidos. Eles são pequenos deuses, pequenos criadores, e estão agora em uma atmosfera celestial, livre de todo o poder das trevas. Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.